Olha, o resultado do setor público consolidado em maio veio com um déficit maior do que o esperado pelo mercado. Ontem, os números do governo federal apontaram para uma aceleração dos gastos previdenciários e os números, inclusive, podem piorar, uma vez que o Senado pautou aquela PEC que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde, que também pode ter impacto significativo nos regimes municipais e também no INSS. A gente fala agora com a editora executiva da Broadcast, Renata Pedini. Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia. Eu queria entender exatamente quais são essas projeções e, evidentemente, quais devem ser esses impactos nas contas públicas caso aprove-se esse texto nos ditames atuais que ele é discutido no Congresso Nacional. É um impacto bomba, Vitor. Muito bom dia para você, bom dia também para você que nos assiste. A gente tem duas pautas hoje no mercado financeiro, pautas às quais o mercado financeiro dedica atenção. Pela manhã, o resultado das contas públicas e agora, no decorrer do dia, a votação dessa proposta de emenda à Constituição da aposentadoria dos agentes de saúde. Então, o mercado olha para o número das contas públicas que foi divulgado pela manhã, referente a maio, para calibrar o seu cenário e já está de olho também naquilo que pode ser uma piora à frente. Começando pelo setor público consolidado, ele teve um déficit primário de 56 bilhões 131 milhões de reais em maio. Isso depois de um superávit em abril, conforme informou o Banco Central. Esse resultado negativo veio maior do que a mediana das estimativas calculada em pesquisa Projeções Broadcast. Só o governo central, que inclui Tesouro, Banco Central e INSS, teve um resultado negativo de 55 bilhões de reais. Estados e municípios tiveram um déficit, enquanto as estatais, excluindo Petrobras e Eletrobras, tiveram um pequeno superávit. O que a gente tem aqui? Do lado das receitas, a arrecadação continua forte. A atividade está aquecida, então o governo arrecada mais. Tem também as vendas externas de petróleo, o petróleo subiu, então isso favorece as contas públicas. Além disso, o governo arrecada mais impostos neste período, como o imposto de renda da pessoa física. Tem também imposto de renda da pessoa jurídica, contribuições, além do imposto sobre operações financeiras. Mas as despesas seguem muito fortes. Gastos previdenciários chamam atenção e houve também um aumento aí de despesas discricionárias com uma antecipação da execução de emendas parlamentares. A gente está num ano eleitoral e toda vez que é assim, o governo corre para ajustar essa questão das emendas. Ele tem que fazer isso no primeiro semestre. Então, faz acordos e libera mais recursos. O ano eleitoral prevê a execução de 65% das emendas impositivas neste primeiro semestre. Então, é por isso que a gente vê também essa questão dos gastos maior nesse período. Nos cálculos dos economistas com os quais a gente conversa, para fechar um pouco essa questão, as receitas subiram quase 6%, já as despesas quase 10%. Então, isso dá uma dimensão do tamanho do problema das contas públicas. O segundo semestre tende a ser mais tranquilo, já que houve essa antecipação, deve ter muita despesa nova. Só que os economistas já estão de olho em 2027. Aí que a gente entra com o nosso segundo assunto, que é a votação prevista para hoje da proposta de emenda à Constituição que cria essa aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O governo está tentando evitar essa votação. Por quê? Porque é uma pauta vista como bomba. A Confederação Nacional dos Municípios estima um impacto de quase 70 bilhões de reais nas prefeituras e o governo outros quase 100 bilhões de reais ao longo do tempo no INSS. Portanto, tem um peso muito forte. A equipe do Broadcast já está ali no Senado, em contato também com o governo, e a apuração que a gente tem é isso: o governo, via a equipe econômica, fazendo um esforço muito grande para tentar evitar essa votação em 2 turnos da PEC dos agentes de saúde. E ela, se for votada, pode se juntar a outras derrotas. Mais um problema, um outro aí no radar, que é um projeto de lei complementar, foi enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. Ele propõe ampliar o limite de faturamento do microempreendedor individual, permitir a contratação de até 2 funcionários. Isso tem um impacto porque o microempreendedor tem isenção
em algumas contribuições, né? Então, se for aprovada mais essa proposta, tem um impacto expressivo. Seria a pauta aí mais importante, o maior peso para o próximo governo. Só a XP Investimentos calcula um impacto de 132 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Então, a gente tem essa questão de saldo das contas públicas neste ano, o governo vai tentar cumprir a sua meta, né, para dar uma dimensão aqui, em 12 meses, ele tem um déficit de 1,06% do produto interno bruto, enquanto a meta é um superávit de 0,25%, e tem ainda as pautas bombas contratadas que devem ficar para o próximo governo. Vitor. Pois é, né, Renata? Parece que a situação está resolvida, que as contas públicas estão em dia, que a gente faz superávit atrás de superávit, e o Congresso Nacional parece não se preocupar com absolutamente nenhum problema e inclusive terceiriza a culpa para o governo federal, que também, enfim, também não é santo e inocente nessa história. Muito obrigado pelas informações, Renata Pedini, editora da Broadcast. Um abraço, até mais. Até mais.